sou Miriam Basotti, estou aqui para continuar a falar com vocês sobre gestão de crises empresariais no Senhora Segurança Cursos Online. Eu estava no módulo anterior dando alguns exemplos de crises para vocês, de como elas podem surgir. Vou continuar falando para vocês a respeito dessas crises, dando exemplo, e falando para vocês, lembra que eu comentei que através das relações humanas que poderíamos ter uma crise no comando de organizações ou de demissões? Vou mostrar para vocês agora uma de um pronunciamento infeliz de um dono de uma empresa. A famosa marca de massas italiana Barilla sofreu ameaça de boicote dos consumidores nas redes sociais. O motivo, o presidente da empresa, Guido Barilla, disse a uma rádio local que não aceitaria que casais gays estrelassem campanhas publicitárias da sua marca, já que ele teria preferência por famílias tradicionais. O impacto foi tão grande que o executivo precisou pedir desculpas nos canais oficiais da companhia na internet, chegando mesmo a gravar um vídeo. Ou seja, olha o que o dono de uma marca tão famosa como o Macarrão Barilla foi falar na imprensa, que ele não queria casais gays nas propagandas, nas campanhas publicitárias. Ele poderia até não querer, mas ele não tem que colocar isso a público. É um direito dele escolher quem são as pessoas que vão fazer a propaganda, fazer as campanhas publicitárias da empresa dele. Ele poderia querer casais idosos, ele podia querer crianças, mas ele não tinha o direito de discriminar dessa maneira. E o pior de tudo é que ele teve que pedir desculpas, ele não pode dizer, olha, essa não é o pensamento da nossa empresa, a nossa empresa não é uma empresa preconceituosa, a nossa empresa não é uma empresa com esse ranço, porque ele é a empresa, ele é o dono da empresa. Não tinha como ele passar essa responsabilidade para outro. A imagem da empresa ficou como uma empresa preconceituosa, uma empresa que não consegue enxergar as novas formas de família, e ele teve que vir a público pedir desculpas. Poderia ter ficado quieto. Falei para vocês também a respeito de crises regulatórias, né? Ou seja, normas novas que surgem, e no nosso país vocês sabem que normas novas surgem a cada dia sim e outro também. Então vamos lá. A Justiça chegou a ordenar o bloqueio de bens e créditos no valor de 1 milhão da empresa M-Officer. Para quem não sabe, eu creio que a maioria sabe, a empresa M-Officer é uma empresa de roupas, de jeans e outras roupas aí para jovens, para classe A e B, roupas caras, roupas aí encontradas aí nas melhores lojas e boutiques aí dos shoppings, e que custam caro, e que dentro da M-Officer foi encontrado o pessoal com mão de obra escrava. Vou continuar lendo para vocês, tá? Na verdade, a M-Officer é a empresa M5 Indústria e Comércio, dona da marca M-Officer e de Carlos Miele. A medida foi tomada ao caso que 2 bolivianos foram encontrados em situação análoga à escravidão, produzindo peças com a etiqueta da marca. Dias depois, a Justiça reverteu a decisão porque entendeu que o casal de estrangeiros não estava legalmente, não era empregado da M-Officer. Os dois costuravam para uma empresa terceira. Vamos falar a respeito disso. Aí, na verdade, o que aparece? A M-Officer se defendeu, disse, olha, eu terceirizo essa parte de costura, é outra empresa, é a tal de Spazio. Eu não tenho nada a ver com esses bolivianos em situação análoga à escravatura. Tem sim. Você, como gestor, quando contrata um prestador de serviço, é sua obrigação legal, de verificar as condições da empresa que está trabalhando para você. Pensa se você, eu sou prestadora de serviço, você pode ser um prestador de serviço, ser terceiro. A sua obrigação como contratante de um terceiro, seja de que atividade for, é verificar quais são as condições dessa empresa, como ela trata o seu funcionário, como ela trata o seu produto. Porque quando você traz para dentro da sua empresa, aquele boliviano que estava vivendo quase como um escravo, ele estava costurando com a etiqueta daquela marca, ele não estava costurando com a etiqueta dessa Spazio que ninguém nem sabia o que era. Isso é uma coisa bastante importante também, a preocupação com a regularidade da sua empresa, mas também a preocupação com a regularidade das empresas que você contrata para trabalhar com você. Isso é uma responsabilidade legal, não é só uma responsabilidade moral. Além de moral, é uma atividade legal. Um plano de emergência empresarial diferencia-se de um plano de segurança. É quase igual que eu falei lá para vocês do gerenciamento de risco e de gerenciamento de crise. A gente também tem, respeitado as devidas diferenças,
também temos aí proporções diferentes nos dois planos. Quando a prevenção falha, quando a segurança não consegue, não importa por que motivo ela não conseguiu, tá? Cumprir a sua missão para evitar que o risco seja concretizado. Então vamos lá, um plano de emergência é diferente de um plano de segurança. Um plano de segurança é a prevenção, é aquilo que a gente falou lá do risco. O maior problema da emergência é a avaliação do potencial risco. É uma dificuldade natural de encarar que a empresa poderá enfrentar um gerenciamento de crise. No Brasil, pouca ou nenhuma importância se dá a planejamento de crises. Resumindo o que eu acabei de falar, poucas empresas têm um plano claro de gerenciamento de crise. Poucos gestores têm no papel um passo a passo do que ele fazer, não importa que tipo de crise, mas o que ele fazer, como se comunicar, quem chamar, né? Quem são os profissionais envolvidos no momento de crise. Isso é importante, mesmo que você é um gestor de uma pequena empresa, tenha pelo menos um esboço do que você pode fazer se acontecer o imprevisto na sua empresa. A minimização dos danos só será alcançada quando a empresa elaborar um plano de emergência. Este irá orientar os respectivos responsáveis de maneira eficaz, graças a ações e normas refletidas e apropriadas. É necessário estudar e levantar como a empresa irá responder ao sinistro, qual será a intensidade da reação perante a situação emergencial. Essa é a questão básica que as medidas emergenciais deverão responder obrigatoriamente. A elaboração de um plano de emergência exige da alta gestão um esforço integrado, pois todas as pessoas estão trabalhando juntas para o melhor da empresa. Dá uma olhadinha aí, gente, numa imagem que eu coloquei para vocês, tá? Pensa aí nessa espinha aí. Nós temos aí um processo de gerenciamento de crise. O que é? Né? Para você, quando eu disse, olha, faz aí um escopo, faz um resumo, faz um pequeno plano aí para você. Então você vai imaginar a sua empresa, né, como um todo. Você tenta detectar quais os possíveis riscos que a empresa corre e aí, por causa dos seus procedimentos operacionais. Quando você detectou isso, olha, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, e você já escreve alguns procedimentos operacionais caso isso ocorra. De repente uma linha de produção de tal produto quebrou. Um cliente me chamou para fazer uma inspeção num outro município. De forma emergencial. O que eu faço? Faça as possibilidades daquilo que você detectou e o que você pode fazer para sanar, tá? Mas digamos que você não conseguiu detectar de maneira adequada e acontece um incidente. Olha aí a linha vermelha ali, tá? Mostrando, aconteceu uma crise, tivemos um problema. Qual é a primeira coisa que você deve fazer? Isolar, conter o problema, não deixar que ele se espalhe por toda a empresa, não deixar para que ele se espalhe para fora da empresa, que ele se espalhe para o país, né? E a resposta tem que ser imediata. Então você estava lá no momento de prevenção, você detectou o problema, você colocou as medidas de contenção imediatas, você deu a resposta imediata. E aí, na linha vermelha aí que você consegue enxergar como crise, você já começa com os procedimentos de contingência. O que é que eu vou fazer? Quem é que eu vou acionar? Como é que eu vou fazer a empresa continuar com as suas atividades? Um plano de continuidade dos negócios. Isso é um gerenciamento de crise. Do momento que ela se instalou lá atrás e até a continuidade do negócio, continuando com a sua rotina operacional. Dependendo da crise, gente, ela pode durar um dia, uma semana, ela pode durar meses e ela pode durar para sempre e quebrar uma empresa. Então, a resposta ao incidente, o pronto atendimento, né, o isolamento do problema, não deixar que ele se torne sistêmico é muito importante. Vamos falar do comitê de crises que eu venho falando para vocês o tempo todo, e para quem viu o curso do Coronel Major Giovannini, ele fala também de um momento de crise. Eu vou falar para vocês agora como é feito esse comitê no próximo módulo. Nos encontramos em breve.